A figura, que não está à escala, representa uma calha inclinada montada sobre uma mesa. Uma esfera de aço de massa 30,0 gramas é abandonada na posição A, situada a uma altura de 50,0 cm em relação ao tampo da mesa. Depois de percorrer a calha, a esfera move-se sobre o tampo da mesa entre as posições B e C, caindo seguidamente para o solo. Considere desprezável a força de resistência do ar e admita que a esfera pode ser representada pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Considere o trajeto da esfera entre a posição C e o solo e, nesse trajeto, as componentes escalares da posição da esfera x e y em relação ao referencial bidimensional x ou y representado na figura. Qual das opções seguintes representa os esboços dos gráficos da componente x e da componente y da posição da esfera em função do tempo t? Portanto, nós temos aqui o referencial com origem no ponto O. Portanto, um referencial yx. Queremos saber, considera o trajeto da esfera entre a posição C e o Sol. Portanto, o trajeto da esfera entre a posição C e o Sol. Ela vai descrever esta curva que pertence, como sabemos, a uma parábola. E também sabemos que ao longo da direção x não atuam forças exteriores. E, portanto, se não atuam forças exteriores, não vai poder haver variação da velocidade segundo a direção x. E, portanto, a velocidade vai ser permanentemente constante segundo a direção x. Ou seja, o vetor velocidade, em vários pontos da trajetória, pode ser representado assim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos um movimento uniforme segundo a direção x. Mas o mesmo já não podemos dizer segundo a direção y. Nós não vamos representar os vetores, mas se os representássemos, por exemplo, aqui neste instante inicial não haveria velocidade segundo y. Aqui neste ponto, o vetor Vy, V0, o vetor componente de V segundo y, portanto, Vy teria uma determinada grandeza, mas aqui neste ponto já teria uma grandeza maior. Ou seja, atendendo a que existe uma força, que é a força gravítica, que atua no corpo quando ele cai, e essa força só atua segundo a direção y, então só vai provocar variações na componente da velocidade segundo y. E, portanto, o movimento segundo a direção y será uniformemente variado, neste caso, uniformemente acelerado. Ou seja, a lei do movimento, a lei das posições para a partícula ou para a esfera de aço segundo a direção y será, de uma forma geral, y igual a y0 mais v0yt mais 1 meio de at quadrado. Já temos aqui a sua concretização. Portanto, y será igual a yc. Repare-se que temos aqui a origem, portanto, existe yc e é positivo. Não existe v0y, porque a esfera sai tangencialmente ao plano. Portanto, no momento em que abandona o plano, o tampo da mesa, ela só tem componente de velocidade segundo a direção x. E aqui, mais esta parcela, que é aquela que lhe vai conferir movimento uniformemente acelerado, 1 meio de menos gt quadrado. Porquê menos g? Porque a aceleração gravítica aponta em sentido contrário ao definido para positivo de acordo com o nosso referencial. Portanto, no gráfico da posição y em função de t, nós temos que ter um y0 positivo e temos que ter a concavidade da curva, que pertencerá de certeza a uma parábola, virada para baixo. Portanto, poderia ser o y este? Não, porque o y0, o yc não é zero. Em relação à concavidade da curva, estava correto, tudo bem. Pode ser este? Pode, porque a concavidade é exatamente esta e, portanto, temos aqui o yc. Então também podia ser o c, também.
mas já não podia ser o D, ou seja, estamos limitados em relação a Y às opções B e C. E que dizer em relação à componente segundo da posição segundo x? Bom, segundo x, se a velocidade é constante, conforme já foi dito há pouco, então a expressão da posição ao longo do eixo x será x igual a v0xt. Ou seja, há aqui uma equação de uma reta a passar pela origem, porque não temos aqui mais nenhuma parcela. Portanto, quando t igual a 0, x igual a 0. Ora, serão todas as opções que tiverem declive positivo e que passem pela origem. Ora, todas elas passam pela origem, mas duas têm declive negativo. Portanto, por exclusão de partes, só satisfaz simultaneamente estas duas condições a opção B, que é a correta.